Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com os nossos estudos sobre a lei de Newton, a gente vai ver agora a terceira lei de Newton. Essa aula aqui eu vou dividir em duas partes, tá? Na parte 1, a gente vai ver a parte teórica, tá? E na parte 2, a gente vai ver alguns exercícios de aplicação, tá bom? Então, vamos lá. A terceira lei de Newton também é chamada de lei da ação e reação. O que ela diz para mim? Que não existem forças isoladas na natureza, tá? Então, se eu estou aplicando uma força para empurrar, por exemplo, este bloquinho aqui para a direita, junto com ela aparece alguma outra força, como eu coloquei aqui, né, que ela sempre ocorre aos pares, que vai ser o parzinho dessa. Então, basicamente, a cada força de ação corresponde uma força de reação, ou seja, o parzinho dessa, que vai ter mesma intensidade e sentido oposto, tá? Fica mais fácil da gente enxergar olhando essa figura aqui, ó. O que a gente tem nessa imagem aqui? O cara A, vamos chamar de lutador A, dá um soco no lutador B, certo? Então, a gente vê o seguinte, que o A aplica uma força em B. Eu posso escrever que é força de A em B. E, ao mesmo tempo, ó, a mão do primeiro lutador aplica uma força no rosto do segundo, que seria aqui a ação. E, ao mesmo tempo, o rosto do segundo lutador aplica uma força na mão do lutador A. Então, seria a força de B aplicada em A. Essa força aplicada pelo rosto do segundo lutador seria aqui a minha força de reação, tá? No exemplo aqui da minha caixinha sendo empurrada, né? Se eu aplico uma força empurrando a caixinha para a direita, a caixa aplica uma força na minha mão para a esquerda, tá certo? Bom, quais são as características dessas forças de ação e reação, né? As duas têm o mesmo módulo, tá? Então, essa intensidade da força do lutador A no lutador B, vamos pôr, por exemplo, aqui 200 newtons, tem a mesma intensidade da força que o rosto aplica na mão. Então, 200 newtons. Tem a mesma direção, olha só. Direção diagonal e mesma diagonal. Atuam em sentidos opostos. Olha, diagonal para baixo e essa aqui diagonal para cima. E atuam em corpos diferentes. Então, a primeira força age no rosto do lutador B. Já essa outra força aqui age na mão do lutador A, tá? Então, isso aqui a gente tem que ficar atento. Às vezes a gente passa meio despercebido, mas é muito importante para a gente poder entender as ideias, tá? Então, ó, essas forças aqui têm o mesmo módulo. Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Se eu empurro o bloquinho com a minha mão para a direita, se alguém aplica sobre um objeto uma força de 10 newtons, então 10 newtons recebe uma força de 10 newtons. Então faz de conta aqui, tentar desenhar uma mãozinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, olha que belezinha a mão, né? Se a minha mão aplica uma força no bloquinho, o bloquinho aplica uma força na minha mão de 10 newtons. Se essa força, né, tem a mesma direção, se alguém aplica num objeto uma força na horizontal, recebe uma força na horizontal. Ó, a força que a minha mão aplicou no bloquinho é na horizontal e a força que a minha mão recebeu também é horizontal. Elas têm sentidos opostos. Se alguém aplica uma força sobre um objeto na direção horizontal e sentido para a direita, ó, horizontal para a direita, recebe uma força na horizontal no sentido para a esquerda. Ó, o que aconteceu com a minha mão.
atuam em corpos diferentes. Se um corpo A, se eu falar aqui a minha mão é o corpo A, aplica uma força no corpo B, vou falar que o bloquinho é o corpo B, então o corpo B aplica uma força sobre o corpo A. Então, minha mão aplicou força no bloquinho, o bloquinho reagiu e aplicou força na minha mão. É importante a gente lembrar isso aqui, ó. Quem aplica a ação recebe a reação, tá? Isso aqui é importante demais para a gente lembrar, para não fazer confusão depois, tá bom? Alguns exemplos de pares de força, ação e reação. Então, ó, um exemplo bem clássico. Uma pedra apoiada no chão, né? Uma pedra, quando é apoiada no chão, aplica uma força sobre ele. Então, ó, a pedra aplica uma força F sobre o chão. Como reação, o chão aplica uma força de igual intensidade. Então, vamos supor que a força aqui seja 10 newtons. Mesma direção, ó, na vertical. Então, a pedra recebe uma força de 10 newtons na vertical. E sentido oposto, ó, vertical para baixo, a pedra aplicou no chão. Aqui, vertical para, eu já pus o vertical ali. Então, vertical para cima, o chão aplicou na pedra. Para mostrar que as duas forças têm tudo igualzinho e só o sentido oposto, a gente costuma colocar um negativo na frente da letra que representa uma delas, tá? Então, esse menos F aqui, ó, opa, caneta. Então, esse menos F aqui, esse negativo, não quer dizer que uma força esteja maior do que a outra, nem nada. Este negativo aqui, ó, indica mesma intensidade e direção com, agora eu vou colocar uma cor diferente para dar um destaque, sentidos opostos, tá? Então, ó, só reforçando, o negativozinho aqui só me mostra que a força que o chão aplica na pedra, tá? Tá apontando para o lado contrário daquele que a pedra aplica no chão, tá certo? E de maneira semelhante, como que a gente faz para caminhar? Para a gente caminhar, primeiramente a gente aplica uma força no chão com o nosso pé. Então aqui, ó, vou pôr força F, tá? Então força F. Pé aplica no chão. Qual é a reação? O chão reage e aplica uma força no pé. Essa força, mesma intensidade e mesma direção. Nossa, o que eu estou querendo escrever aqui? E mesma direção, mas com sentido oposto. Ó, diagonal, diagonal. Uma diagonal para baixo, outra diagonal para cima. Essa aqui seria a minha reação, minha força menos F, né? Que é o chão que aplica no pé. Tudo bem? Outro exemplo, quando você vai dar uma martelada, né, vai pregar um prego na parede, alguma coisa assim, às vezes na hora que você bate o martelo, você sente um tranco na sua mão, né? O que está acontecendo? O martelo aplica uma força no prego e essa força faz com que o prego penetre na madeira. Não parece, mas tem um prego desenhado, tem um prego aqui, tá? Tá aqui o prego. Isso aqui é o prego. Então, o martelo aplica uma força F no prego. Então, martelo no prego. Como reação, o prego aplica uma força no martelo. Essa força aqui, ó, menos F, que é o quê? O prego que aplica no martelo. E essa força é transmitida até a mão da pessoa
que está martelando. Por onde? Através do cabo do martelo. Ó, a pessoa está segurando aqui, né? Está segurando aqui. Então, a força vai ser transmitida pelo cabo do martelo até chegar na mão da pessoa. Tá bom? Outro exemplo, quando você vai jogar uma bola, né? Você vai chutar uma bola, vai jogar vôlei, alguma coisa assim. Você sente um tranco na sua mão para trás, né? Ou então você está jogando futebol, chuta a bola, você sente um tranco no pé. O que está acontecendo aqui? Né? A mão, enquanto estava em contato com a bola, aplica uma força sobre ela. Tá aqui, ó, a força F, que é a mão aplicando essa força na bola. E essa força causa uma aceleração da bola. A bola estava parada, começa a se mover, muda o sentido do movimento, não é? Como reação, a bola exerce uma força sobre a mão. Ó, menos F. Bola na mão. É o tranco que você sente quando você dá uma cortada no jogo de vôlei, quando você chuta uma bola. Diminuindo, então, a aceleração que a mão teria sem a bola, né? Causa uma resistência no movimento da mão. Certo? Outro exemplo, Terra e a Lua. A Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Oh, mas como assim a Terra atrai a Lua? A Lua, nós sabemos que gira, orbita em torno da Terra. Ó, vou desenhar mais ou menos aqui a órbita da Lua na Terra. Está muito mal feito esse negócio, socorro. Vamos supor que esse vermelhinho aqui seria a órbita da Lua. Só que tem uma coisa. A tendência da Lua é seguir em linha reta por inércia, tá? Então, a Lua, por inércia, tem a tendência de seguir em... Opa, deixa eu arrumar isso aqui. Em linha reta. E a gente sabe da inércia que ela só vai seguir, só vai mudar o seu desvio, né? Só vai desviar a sua trajetória se alguma força obrigar ela a mudar. Quem é essa força? A força que a Terra aplica na Lua. Tá? Vou pôr aqui a força da Terra na Lua. Oh, só um F aqui. Tá? Mas o que a gente sabe? Toda ação vem acompanhada de uma reação. Então, se a Terra aplica uma força na Lua, desviando a trajetória dela, mantendo a Lua na órbita da Terra, né? Então, força da Terra na Lua mantém a Lua em órbita da Terra, né? Se não fosse essa força, a Lua já teria ido embora há muito tempo. Lua na órbita da Terra. Mas, o que a gente sabe, se a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Uma força menos F, né, que seria a reação, a Lua atraindo a Terra. Ah, mas então a Lua influencia no movimento da Terra? Muito pouco. Por quê? A gente sabe também, pela inércia, né, que quanto maior a massa do objeto, maior a inércia dele. Então, para poder fazer com que a trajetória da Terra sofresse alguma alteração devido a essa força que a Lua aplica na Terra, a massa da Terra teria que ser bem menor. Ah, mas então a força que a Lua aplica na Terra não influencia em nada? Claro que influencia. A força da Lua na Terra está relacionada diretamente com as marés, que é quando a água sobe lá na costa, né, quando você tem uma maré alta, ou quando a água se afasta lá da praia, né? Então, a força da Lua na Terra gera esse movimento das marés, né? Atrai a massa de água, fazendo com que você tenha uma maré alta, tá bom? Outro exemplo, não só a questão do remo na água, mas também de um nadador, né?
Quando você vai nadar, você empurra a água para trás com a sua mão, da mesma maneira que o remo impulsiona a água para trás, né? Então, quando a pessoa está nadando, quando ela está remando, ela está aplicando uma força na água, empurrando a água para trás, tá? A água, como reação, empurra o remo para frente. Como o remo está relacionado, ligado aqui no barco, o barco é impulsionado. Então, temos aqui a força menos F, né? Remo na água e água no remo, tá certo? Outro exemplo aqui, a bexiga, né? Quando você solta uma bexiga cheia de ar, a bexiga aplica uma força no ar, expulsando esse ar para fora, né? Enquanto você tem aqui a bexiga amarrada, o ar está aplicando força na parede da bexiga, querendo sair, e a bexiga aplica a força nas moléculas do ar, fazendo com que ele fique aqui dentro da bexiga. Quando você solta, né, quando você desamarra aqui a bexiga, o que vai acontecer? A bexiga aplica uma força no ar, então o ar é expulso da bexiga. Ar expulso da bexiga. E como reação, esse ar impulsiona a bexiga para frente. Lembra que ação e reação apontam para lados contrários? Então, se a bexiga empurra o ar para trás, o ar como reação, ar na bexiga, empurra ela para frente. Por isso que a bexiga sai voando para frente quando ele expele o ar, tá? E entendendo essa ideia, né, a gente entende como que funciona a propulsão de um foguete, né? É similar à bexiga, é a mesma ideia. Aqui no foguete você tem uma câmara de combustão, tá? Então você tem uma região chamada câmara de combustão. Nessa região, o combustível é queimado, então a gente tem a queima do combustível, e é uma grande quantidade. Então, os gases que resultam dessa queima são expulsos do interior do foguete. Ó. Então, aqui você tem os gases sendo expelidos, né? Como o ar é jogado para fora da bexiga. Então, aqui eu tenho a força F, né? Ar jogado para fora. Esses gases, quando saem, aplicam uma força de reação no foguete. Então, tem aqui a reação, né? Que são os gases. Nossa senhora, ficou muito feia minha letra. Que é a força dos gases aplicando isso aqui no foguete. E aí você tem com que o foguete se desloque em sentido horário. Aí você tem a propulsão do foguete, tá bom? Então, uma força muito importante também é a tal da força normal, que nós indicamos ela pela letra N de normal, tá? Basicamente é o seguinte, todo corpo que está apoiado numa superfície recebe dessa superfície uma força. Então, ó, eu tenho aqui, por exemplo, uma mesa. Vamos supor que isso aqui é uma mesa. Na minha mesa eu coloquei um livro. Então, vamos supor que isso aqui seja um livro. Bom, esse livro não vai atravessar a mesa, né? Por que esse livro não atravessa a mesa? Porque a mesa aplica uma força no livro para cima que evita ele de atravessar. Essa força vai ser sempre perpendicular, ou seja, vai fazer sempre 90 graus com a superfície, tá? Então, o ângulo desta força aqui com a mesa é 90 graus. E essa força é chamada de força normal, tá? Cuidado com uma coisa, a normal é sempre para cima. Né? A gente viu aqui o exemplo do livro apoiado, a gente viu que a normal está para cima, né? E aí a gente vem com essa ideia de que normal é sempre para cima, mas a resposta é não. Dá uma olhada. Aqui a superfície está na horizontal. Normal está para cima, ou seja, normal e superfície
fazem 90 graus. Agora, se a superfície estiver na vertical, a normal vai estar na horizontal. É o caso, por exemplo, quando você vem, né, e apoia a sua mão na parede para você descansar. A parede está na vertical, ela aplica na sua mão uma força normal e essa força vai fazer 90 graus com a parede, tá? E se eu tiver aqui a superfície inclinada, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma superfície inclinada. Mesma coisa, ó, superfície está aqui, a normal faz 90 graus com a superfície, tá bom? E aí, galera, a gente tem uma coisa que causa muita confusão e o povo erra demais, né? Apesar de que, em alguns casos, normal e peso terem direções, aqui nas direções, né? Aqui é sentidos, ainda bem que todo mundo percebeu que está digitado errado, né? Opostos. Normal e peso não formam um par ação e reação. Ó, tem gente que pensa assim, a normal está para cima, o peso está para baixo, são ação e reação, mas não são. Por que que não são? As duas forças estão agindo no mesmo corpo. E o que que a gente sabe? Ação e reação agem em corpos, em objetos distintos, em objetos diferentes. Sem falar que nem sempre elas vão estar para o mesmo lado. Ó, se o corpo está na horizontal, o peso está apontando para baixo, normal está apontando para cima, as duas agindo no mesmo. Ó, normal e peso no mesmo objeto. Agora, olha aqui, uma superfície inclinada. O peso direcionado para baixo, mais especificamente para o centro da Terra. E a normal fazendo 90 graus com a superfície. Ó, se eu esticar ela aqui, o ângulo da normal com a superfície é 90 graus. Então, repara que neste caso, essas forças não têm a mesma direção, tá? Tem direções diferentes, certo? A normal, pessoal, é aplicada pela superfície no objeto, ó. Então, a normal é aplicada pela superfície no objeto. E o que que a gente sabe? Quem aplica ação recebe a reação. Então, se a superfície empurra o objeto para cima, o objeto empurra a superfície para baixo, né? Superfície. Está aqui a menos normal. Então, a sua reação é uma força aplicada pelo objeto na superfície. Já o peso é aplicado pela Terra no objeto. Ó, qualquer objeto que esteja próximo aqui da superfície da Terra tem uma força agindo nele, atraindo esse objeto para o centro da Terra, tá? Então, aqui seria o centro da Terra. Então, se a Terra atrai um certo corpo, como ação, né, que seria a força peso, como reação, o corpo atrai a Terra, com a força que a gente chama de menos peso, tá? Então, a sua reação, a reação peso, é aplicada pelo objeto no centro da Terra. Então, ó, Terra aplica força, então aqui a Terra no corpo,
E aqui é a reação, que é o corpo que aplica na Terra, mais especificamente no centro da Terra, já que é para lá que a força-peso está atraindo esse objeto, tá? E aqui, ó, eu coloquei vários objetos, tudo em torno da Terra, todos eles sendo atraídos para o centro da Terra, e cada uma dessas forças-peso aqui recebe a sua respectiva reação, tá bom? Então, por enquanto é só isso, só um detalhezinho que eu quero completar, né? Eu quero colocar isso aqui, que ação e reação são simultâneos. Simultâneos. O que é isso? São forças que ocorrem ao mesmo tempo. Então, não é assim, ocorreu ação, dali a pouco ocorre reação. Não, as duas ocorrem ao mesmo tempo. Olha o caso aqui do soco no rosto do lutador, né? Ao mesmo tempo que este cara recebe o soco, a mão do outro recebe a reação. São simultâneos, tá? Então, com isso, a gente encerra essa primeira aula. Bons estudos para todos. Até mais, galera!